Olá! Bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui no Juris 360 Lab. Obrigada por acompanhar a gente. É um prazer estar aqui. Hoje a gente vai mergulhar em algumas decisões bem importantes do Superior Tribunal de Justiça, o STJ. São do informativo 804 de março de 2024. Exatamente. É fundamental ficar de olho no que o STJ decide, né? Impacta muito o dia a dia do direito. Com certeza. E a ideia aqui é justamente essa: analisar, entender os pontos-chave. Vamos fazer isso em blocos, para facilitar. Prontos para o primeiro? Vamos lá. Esse informativo veio recheado. O 804 trouxe temas de várias áreas: tributário, previdenciário. Isso, vamos começar então pelo tema 1170. Ele mexe com direito previdenciário e tributário, né? Decidido lá no RESP 1.974.197 AM e outros. Aham. Esse tema tratou daquela contribuição previdenciária patronal, especificamente sobre o 13º salário, que é proporcional ao aviso prévio indenizado. E o que ficou decidido? Parece que o STJ consolidou um entendimento, né? Isso, a primeira sessão ela basicamente reafirmou o que as turmas de direito público já vinham dizendo, sabe? Ah, então não foi bem uma novidade, mas uma confirmação. Exato. A lógica é que o aviso prévio indenizado ele conta como tempo de serviço para tudo. E o 13º proporcional, que é calculado em cima dele, tem natureza de remuneração. Entendi. Se é remuneração, Aí entra na base de cálculo da contribuição patronal. É isso. Traz mais segurança jurídica, né? Para calcular essas verbas na rescisão. faz sentido. Bom, agora vamos para um tema que, olha, deu o que falar. O tema 986, esse é sobre ICMS na conta de luz, decidido no RESP 1.699.851, TO e outros. O que aconteceu aqui? Foi uma virada. Foi sim. Uma mudança bem significativa na rota do STJ. A primeira sessão decidiu que a TUST, tarifa de uso do sistema de transmissão, e a TUSD, que é a de distribuição, Sim, as tarifas de uso do sistema. isso, elas devem sim compor a base de cálculo do ICMS da energia elétrica e vale tanto para o consumidor cativo quanto para o consumidor livre. Mas antes não era assim, né? O STJ não excluía essas tarifas. Exatamente. O tribunal superou o entendimento anterior. O ponto-chave agora foi diferenciar fato gerador de base de cálculo e, principalmente, ressaltar a indissociabilidade. Como assim, indissociabilidade? Olha, para a energia chegar na nossa casa ou na empresa, ela passa pela geração, pela transmissão e pela distribuição, certo? São etapas essenciais. Não tem como separar. Claro, uma depende da outra. Pois é. Então, o custo dessas etapas, refletido na TUST e na TUSD, faz parte do preço final da operação da mercadoria energia que chega para o consumidor. E é sobre esse valor total que incide o ICMS, conforme a Lei Complementar 87. Nossa, isso muda bastante coisa para o setor elétrico e para os grandes consumidores, imagino. É uma reinterpretação do valor da operação, então. Totalmente. Impacto grande. Continuando na área tributária, a gente tem o tema 1079. Esse foi decidido nos RESPs 1898532-CE e 1905870-PR. Do que tratou? Esse foi sobre a base de cálculo das contribuições para o famoso Sistema S. Senai, SESI, SESC e SENAC. Ah, sei. E qual foi a definição? Aquela história do limite de 20 salários mínimos. Exatamente essa. A primeira sessão definiu que aquele limite de 20 salários mínimos que vinha lá da Lei 6.950 de 81, ele não vale mais, foi revogado. Revogado Por qual norma? pelo Decreto-Lei 2.318 de 1986. Ou seja, para calcular a contribuição para o Sistema S, a base é a folha de salários total, sem esse teto. Entendi. Mas e quem vinha pagando com o limite? Ou discutindo isso na justiça? Aí que entra a modulação de efeitos. Ponto crucial. Ah, sempre ela. E como ficou essa modulação? Então, o STJ decidiu o seguinte: as empresas que já tinham entrado com ação judicial ou feito pedido administrativo sobre isso antes do início do julgamento do tema 1079, Certo. E que tiveram decisões favoráveis, elas podem continuar aplicando o limite de 20 salários mínimos, mas só até a data em que o STJ publicou o acórdão com a tese.
sabe? Ah, então tem um marco temporal. A partir da publicação do acórdão do STJ, todo mundo segue a regra nova, sem teto. Isso mesmo. É uma forma de equilibrar, né? Respeitar quem já tinha uma decisão favorável, mas uniformizar a regra para frente. Segurança jurídica e isonomia. Interessante essa solução. Saindo um pouco dos temas repetitivos, mas ainda em decisão importante, a Corte Especial analisou o RESP 1677144-RS, impenhorabilidade, né? Os 40 salários mínimos. Exato. E aqui a Corte fez uma distinção bem importante, viu? Qual foi a distinção? Olha, se o dinheiro até 40 salários mínimos estiver na caderneta de poupança, a impenhorabilidade é presumida. É a regra geral do Código de Processo Civil. Ok, poupança presumido. E se estiver em outro lugar? Conta corrente, investimento? Aí a história muda. Para valores em conta corrente, fundos de investimento ou outras aplicações financeiras, essa impenhorabilidade até 40 salários mínimos não é automática. Não é. E como funciona então? O devedor é que tem que provar. Ele precisa demonstrar que aquele valor específico é uma reserva para garantir o sustento dele e da família, o tal do mínimo existencial. Ah, então o ônus da prova é do devedor, nesses casos. Isso. Ele que tem que convencer o juiz de que aquele dinheiro em conta ou aplicado é essencial para a subsistência. Não basta só dizer que tem menos de 40 salários. Entendi. Uma diferença prática enorme na hora da penhora, né? Com certeza. Define se o bloqueio vai ser efetivo ou não em muitos casos. E para a gente fechar este primeiro bloco, tem uma questão de competência. Foi no agente no CC 185622 da Rio Grande do Norte, julgado pela segunda sessão. Envolvia a Caixa e a FUNCEF, a Fundação dos Economiários. Sim, um conflito de competência. A discussão era sobre quem julgaria uma ação que pedia a reimplantação de auxílio alimentação e os reflexos disso na complementação de aposentadoria paga pela FUNCEF. E aí, Foi para a Justiça Comum, federal. do Trabalho. Foi para a Justiça do Trabalho. Trabalho, mesmo envolvendo complementação de aposentadoria. Sim. O STJ entendeu que a questão principal, a discussão sobre a natureza salarial ou não do auxílio alimentação, é uma questão trabalhista. E essa discussão vem antes, ela é prejudicial à análise da complementação de aposentadoria. Ah, entendi. Como a origem da discussão é trabalhista, ela puxa a competência para a Justiça do Trabalho resolver tudo. Exatamente essa lógica. A demanda primária define a competência. Interessante ver como as áreas se conectam, né? Uma questão trabalhista definindo onde vai ser discutido um reflexo previdenciário. Sem dúvida. E esse primeiro bloco já deu uma amostra, né, da diversidade de temas que o STJ analisa. Tributário pesado, previdenciário, processo civil com a impenhorabilidade e até competência envolvendo o direito do trabalho. Decisões com impacto bem prático. Verdade, cobrimos bastante coisa só nessa introdução aos julgados do informativo 804 do STJ. Foi um ótimo panorama inicial. Com certeza. Bom, por agora é isso. Nos veremos no próximo bloco para continuar essa análise. Olá, seguindo aqui com a nossa análise do informativo 804 do STJ. Isso, vamos continuar, né? Mais um bloco com decisões importantes. Exato. Prontos para mais conhecimento? Vamos mergulhar em mais 6 julgados. Hoje a gente passa pelo AGRG no CC 200.833-PR, tem o RESP 174513-RS. RESP 2101-596RJ, o 2101-226SP também. Isso, e para fechar, o RESP 1392730-DF e o RESP 1880358-SP. Hoje temos um cardápio bem variado, né? Competência penal, processo civil. Direito eleitoral, até falimentar no final. Bem diverso mesmo. Vamos lá, então. Desvendar esses pontos. Começando pelo AGRG no conflito de competência 200.833, lá do Paraná. A situação foi uma operação da PF, né? Sim, investigando peculato, desvio de verba do SUS. E aí, no meio disso, descobriram uma falsidade ideológica. Num prontuário médico, exato. A dúvida que surgiu foi: quem julga essa falsidade? Vai para a federal junto com o peculato ou fica na estadual? E qual foi a decisão do STJ?
Olha, o STJ mandou para a Justiça Estadual. O ponto central foi que não existiu o que a gente chama de conexão probatória, sabe? Conexão probatória. Explica melhor. É quando a prova de um crime, tipo a falsidade, influencia diretamente na prova do outro crime, o peculato federal. Ah, entendi. Mesmo que tenham sido descobertos juntos na mesma operação, se investigar um não ajuda a provar o outro, não tem por que tirar o caso do juiz natural dele, que seria o estadual para falsidade. Então, o simples fato de achar tudo junto não basta para levar para a Justiça Federal. Tem que ter essa ligação nas provas mesmo. Exatamente. Preserva-se o princípio do juiz natural, né? As regras lá do artigo 76 do CPP. Perfeito. Reforça a garantia. Bom, mudando de área agora. Processo Civil. RESP 1745513 do Rio Grande do Sul. Ação rescisória. Isso. A pergunta era se cabia a rescisória contra uma decisão que saiu num agravo de instrumento. Num agravo. Mas agravo não é contra decisão interlocutória? Rescisória não é contra sentença de mérito? Pois é, essa é a pegadinha. Mas o STJ disse que sim, cabia. Porque essa decisão do agravo, apesar de ser formalmente interlocutória, ela resolveu o mérito de uma parte importante da disputa. Que parte era essa? Decidiu quem era o dono, o titular de um precatório de honorários advocatícios. Isso é decisão de mérito, define o direito material ali. Ah, faz sentido então. Então a sentença de mérito que a lei fala para rescisória não é só aquela sentença finalzona do processo todo. Exato, pode ser qualquer decisão que bate o martelo sobre a relação de direito material, como foi nesse caso dos honorários. A lógica do CPC antigo e do novo é parecida nisso. Interessante essa visão mais ampla do que é decisão de mérito. Agora, um caso curioso, mistura de cível com eleitoral. RESP 2101-596-RJ. Ah, esse é bom, fundo partidário. Isso. Um partido político pode chegar e falar, olha, eu abro mão daquela proteção da lei, da empenhorabilidade do meu fundo partidário, para pagar uma dívida aqui. E a dívida era de campanha, né? Sim, uma dívida de campanha. Mas esse fundo não é dinheiro público protegido. É dinheiro público, sim. E a regra geral é essa, impenhorável, tá lá no CPC, artigo 833. Não pode bloquear para pagar dívida comum. Mas o STJ ponderou o seguinte, impenhorável não quer dizer indisponível. O partido administra esse dinheiro. E se a dívida foi feita para uma finalidade que a própria lei dos partidos prevê como legítima, tipo propaganda eleitoral, que era o caso, né? Exatamente. Tipo propaganda, artigo 44, lá da Lei 9.096, aí o partido pode sim, num acordo voluntariamente, renunciar a essa proteção para garantir que a dívida seja paga. A vontade do partido, nesse contexto específico, foi considerada válida. Nossa, que interessante essa flexibilização. Desde que a dívida seja do bem, digamos assim, relacionada à atividade partidária prevista em lei. Isso, tem que ter essa conexão com a finalidade legal do fundo. Entendido. Voltando para o processo civil. RESP 2101-226-SP. Penhora de cotas sociais. Situação comum, né? Um sócio deve dinheiro, o credor penhora as cotas dele na sociedade. Aí a questão foi, e se um outro sócio que já está lá na empresa quiser comprar essas cotas penhoradas antes mesmo de chamar a sociedade para fazer balanço, avaliação e tudo mais? Pode isso? Pode, mas com um procedimento certinho. O STJ disse, o juiz tem que ouvir o credor, claro, e o sócio devedor sobre a proposta de compra desse outro sócio. Ok. Credor e devedor. E a sociedade? Fundamental. Tem que intimar a sociedade também. Por quê? Para garantir o direito de preferência dos outros sócios. Talvez mais alguém queira cobrir a oferta, né? Ah, sim, a preferência. Aí, se o credor e o devedor concordarem com o valor oferecido pelo sócio interessado e ninguém mais se opuser, exercendo preferência, beleza, pode fechar negócio ali mesmo. Sem precisar esperar o balanço especial. Isso, sem precisar do balanço especial, que às vezes demora, é uma forma mais rápida, prevista lá nos artigos 861 e 871 do CPC. Agora, se tiver briga sobre o valor, Aí não tem jeito, né? aí sim segue o rito normal, ou faz o balanço especial, ou uma avaliação judicial para definir o preço justo das cotas. Então, o consenso entre as partes e os sócios acelera tudo. Bem pragmático. Agora, um caso mais delicado. RESP 1.392.730-DF, Direito Civil. Acidente de trânsito com morte. É situação trágica. A discussão foi sobre a acumulação de pensões. O companheiro da vítima já recebia uma pensão por morte do Estado, né?
Do regime próprio, provavelmente. Isso. E aí veio a ação contra o motorista que causou o acidente, pedindo também uma pensão indenizatória por ato ilícito. A pergunta era, pode receber as duas? A do Estado e a do causador do dano? E aí? A jurisprudência geralmente permite acumular, não é? Porque as naturezas são diferentes. Exato. A regra geral do STJ é essa. Uma é previdenciária, a outra é indenizatória, podem acumular. Porém, Sempre tem um porém. nesse caso específico, o tribunal aplicou com força o princípio da reparação integral do dano. Artigo 944 do Código Civil. A indenização serve para quê? Para cobrir o prejuízo. Não pode ultrapassar o dano. E qual foi a análise do dano aí? Verificaram que a pensão paga pelo Estado já recompunha totalmente a situação financeira que a família tinha antes com a renda da vítima. Não ficou provado nenhum outro prejuízo material além daquilo que a pensão estatal já cobria. Entendi. Então, como a pensão do Estado já zerava o prejuízo financeiro, não tinha mais o que indenizar pela pensão de ato ilícito. Exatamente. Não havia dano material adicional a ser compensado. Por isso, afastaram essa condenação específica de pagar a pensão indenizatória. O foco foi no dano concreto, uma aplicação bem rigorosa do princípio da reparação integral. Interessante. E para fechar nosso bloco, Direito Empresarial. RESP 1880-358 SP. Recuperação judicial. O famoso cram-down. Isso. Aquela situação em que o juiz meio que impõe o plano de recuperação aos credores que votaram contra. A questão era, dava para aplicar o cram-down mesmo sem cumprir todos os requisitos da lei? Alegando que Alegando que o credor principal que rejeitou o plano estava abusando do direito de voto dele, só para prejudicar a empresa. Tentador, né? Mas o STJ foi firme. Não pode. Não pode flexibilizar os requisitos, de jeito nenhum. O cram-down está lá no artigo 58, parágrafo 1º da Lei 11.101, é uma medida excepcionalíssima. A lei é clara, exige o cumprimento cumulativo de todos os requisitos. Cumulativo, ou seja, tem que preencher todos os itens da lista. Todos eles. Aprovação por X classes, não tratamento pior para o discordante do que ele teria na falência e etc. E mais. Diga. Só alegar que o credor majoritário votou contra não configura automaticamente abuso de direito. Especialmente, olha só o detalhe do caso. Qual era? O plano previa um deságio, um desconto na dívida de 90%. Nossa. 90% de desconto. Aí fica difícil dizer que o credor que rejeitou estava abusando, né? Pois é. Rejeitar um plano tão desfavorável pode ser simplesmente a defesa do próprio crédito. Então, sem cumprir os requisitos legais e sem prova concreta de abuso, nada de cram-down. Cram-down é exceção da exceção e a lei para ser seguida à risca. Ufa, que maratona! Passamos por competência penal, rescisória, fundo partidário, Penhora de cotas, responsabilidade civil com pensão e recuperação judicial. Bastante coisa. muita informação relevante, decisões importantes do STJ. E cada caso com suas particularidades, né? Mostrando como o direito é aplicado na prática nessas situações complexas do dia a dia. Esperamos que essa análise concentrada tenha sido útil para quem nos ouve. Com certeza. Nos veremos no próximo bloco, então. Curtiu o conteúdo? Deixe seu like, inscreva-se no canal. As do direito conversam e às vezes até entram em conflito na busca por justiça nos casos reais. Até lá! Olá, bem-vindos a mais uma análise aqui no Juris 360 Lab. Hoje a gente continua nossa exploração, né, focando nos julgados finais do informativo 804 do STJ, aquele de 19 de março de 2024. Isso mesmo. Vamos mergulhar em 6 decisões e temas recentes, cobrindo áreas bem importantes. É fundamental acompanhar essa evolução da jurisprudência, né? Especialmente esses pontos de processo penal, tributário. Exato. E civil também. Tem muita coisa com impacto prático direto no dia a dia. Então vamos lá. Primeiro caso. Habeas corpus 778.503 lá de Minas Gerais. Anulação de júri porque o juiz negou, assim genericamente, que o réu usasse roupas civis. Ok, vamos desempacotar isso. Pois é, o destaque aqui é claro. É nula a decisão que indefere, sem um motivo concreto, o pedido para o réu ir a plenário com roupa normal, não a do presídio. E por que isso é tão relevante a ponto de anular o júri? Olha, tem a ver com o simbolismo, né? A roupa de preso pode passar uma imagem negativa para os jurados, e eles decidem por íntima convicção.
Ou seja, o sentimento deles ali conta muito, mesmo sem precisar justificar voto a voto. Entendi. Afeta a percepção deles sobre o réu antes mesmo de analisar as provas. Exatamente. Pode criar um pré-julgamento. Isso fere a plenitude de defesa, que no júri é ainda mais ampla. O STJ até mencionou as regras de Mandela, especificamente a 19, que recomenda o uso de roupas próprias. Então, a negativa só seria válida com um motivo muito forte, tipo risco real de fuga, algo bem específico. Isso, teria que ter uma fundamentação concreta, o que não houve no caso. O que é fascinante aqui é como um detalhe visual. A roupa pode ter um peso tão grande. Verdade. Bom, seguindo. Agravo regimental no HC 820-933 do Tocantins. Validade de atos de primeira instância, mesmo quando nomes de autoridades com foro privilegiado aparecem na investigação. Encontro fortuito, né? A famosa serendipidade. O STJ reafirmou que a simples menção a nomes com foro, tipo num grampo telefônico autorizado para outra pessoa, não invalida o que já foi feito pelo juiz de primeiro grau. Ah, então não é automático. Apareceu o nome e já sobe tudo. Não é. A competência só se desloca se surgirem indícios concretos, sabe? Indícios reais de que aquela autoridade com foro está diretamente envolvida no crime que está sendo investigado ali. Senão, a investigação continua na primeira instância para quem não tem foro. Exatamente. Prevalece a competência de quem iniciou a investigação, que era a autoridade aparentemente competente na hora. Isso levanta uma questão importante sobre onde fica a linha, né, entre o achado fortuito e uma possível investigação velada de quem tem furo. É uma linha tênue mesmo, certo? Agora, um de direito penal financeiro, RESP 2.116.936 da Bahia. Absolvição de um terceiro acusado de participar de gestão fraudulenta. Aqui é onde fica realmente interessante. Sim, esse caso é bem emblemático. O ponto foi, para condenar um terceiro, alguém que não é gestor da instituição financeira, por ajudar na gestão fraudulenta, artigo 4º da Lei 7.492, você precisa provar que ele sabia da fraude e quis participar. Não basta só o ato dele ter contribuído objetivamente. Não basta. O crime exige dolo, a intenção. A acusação precisa demonstrar que esse terceiro tinha ciência de que os atos dele estavam inseridos num contexto de gestão fraudulenta e que ele aderiu a essa intenção dos gestores. E não dá para presumir isso, tipo, ele era um empresário experiente, devia saber. Ou, a operação era muito arriscada para a empresa dele. O STJ diz que não. Experiência, risco assumido, tudo isso pode ser indício, mas não prova o dolo por si só. A condenação não pode se basear em presunções. Tem que ter prova concreta dessa adesão subjetiva à fraude. Entendi. Mostra a complexidade de provar o elemento subjetivo nesses crimes, né? Sem dúvida. Exige uma investigação e uma acusação muito bem amarradas. Mudando de área, vamos para o processo civil. Um caso em segredo de justiça, mas o tema é público. Prisão civil por dívida de alimentos. O que o STJ destacou? O foco foi na fundamentação da decisão que decreta a prisão. O juiz precisa justificar o prazo que ele fixa para a prisão, que pode ir de 1 a 3 meses. Especialmente se ele fixar um prazo maior que o mínimo, 1 mês. E quais critérios o juiz deve usar para justificar esse prazo? O STJ listou alguns para orientar mesmo. Capacidade econômica atual do devedor, o valor total da dívida, o comportamento dele no processo, se ele já descumpriu outras vezes, por exemplo, características pessoais dele e, claro, o impacto que a falta desses alimentos causa na vida de quem deveria receber, né? Do credor. Faz sentido, para evitar que a prisão seja automática ou com um prazo padrão, sem olhar o caso concreto. Isso garante a proporcionalidade da medida, que é bem drástica. E para fechar, duas afetações importantes em direito tributário vão virar tema repetitivo. Primeiro, o tema 1239. Exato. Afetaram os RESPs 2039-050 e 052, do Amazonas. A primeira sessão vai bater o martelo sobre uma questão crucial para a Zona Franca de Manaus. PIS e COFINS,
incidem ou não sobre a receita da venda de mercadoria nacional para pessoa física lá dentro da Zona Franca. Esse mexe com muita gente e muitas empresas por lá. Com certeza, o impacto econômico é grande. E o outro tema afetado, o 1240. Esse vem lá do Rio Grande do Norte, nos RESPs 2089, 298 e 356. A discussão é se o ISS, o Imposto sobre Serviços Municipal, entra na base de cálculo do IRPJ e da CSL para quem apura pelo lucro presumido. Nossa, essa também é gigante. Se conectarmos isso ao quadro geral da discussão sobre tributo sobre faturamento, como foi com o ICMS na base do PIS/COFINS, Exatamente. Afeta uma quantidade enorme de empresas prestadoras de serviço que usam o lucro presumido em todo o país. Duas decisões futuras do STJ que a gente precisa ficar de olho. então, o que tudo isso significa? Vimos o STJ refinando garantias no júri, exigindo provas mais fortes em crimes financeiros, detalhando a fundamentação na prisão por alimentos e preparando o terreno para definir teses tributárias de enorme impacto. A jurisprudência não para, né? De jeito nenhum. E pensando nisso tudo, fica uma reflexão, talvez um pouco provocativa. A gente viu como até a roupa do réu no júri tem um peso simbólico que pode influenciar. Considerando isso, que outros elementos, talvez menos óbvios, elementos não verbais, detalhes do procedimento, a própria estrutura física de um tribunal, será que eles também não acabam sutilmente moldando decisões importantes, mesmo sem ninguém ter essa intenção direta? Excelente ponto para a gente pensar. Fica a reflexão. E para quem quiser continuar acompanhando análises como essa, fica o convite. Se inscrevam e curtam o nosso conteúdo aqui no Juris 360 Lab. Isso aí. Muito obrigada pela audiência e até a próxima.